pagode é uma linguagem, é uma expressão, né? É uma forma de dizer, é uma forma de a periferia, principalmente, dizer o que sente, né? Sim. Massa. Vejo dessa forma. Qual a sua participação nesse cenário do pagode? É assim, eu acho que eu não consigo dizer nunca eu, assim, só eu, porque a minha história tá como músico, como percussionista e com esse novo pagode, né? Eu falo o pagode de 2001 para cá, que é quando eu entrei no Pissirico, assim, minha contagem vem disso aí, né, cronológica. Eu não consigo falar eu sozinho, mas assim, junto com o Pissirico a gente tem um papel importante assim na mudança do pagode, podemos dizer assim, o pagode ele ficou mais pop, né? A partir do Pissirico, assim, ele ganhou uma pegada pop. Eu acho que eu junto com o Márcio e com os outros, né, a gente fomos os responsáveis por isso. E junto com isso vem assim uma outra série de coisas, né? Assim, tipo, talvez o percussionista de pagode ele ganhou mais respeito a partir do Pissirico, assim, porque a percussão de pagode antes do Pissirico ela estava meio que resumida ali ao pandeiro, tamborim, surdo, mas era aquele grupinho, o pandeiro, o tamborim, o surdo e ali. E quando a percussão veio com o Pissirico, veio com isso, a individualidade de cada um sendo mais mostrada, assim, mais valorizada no caso, no pagode. O axé ele já tinha mais essa valorização individual do percussionista, de chamar mais a percussão, mas acho que o pagode, depois do Pissirico, é que veio mesmo essa valorização, assim. Então eu nunca digo eu sozinho, eu sempre falo de Márcio Vitor, que foi um mestre para mim, foi um cara que me direcionou, me deu a oportunidade de tocar na banda, e aquela galera de percussionista daquela época ali que a gente teve essa sorte, né? A gente estava numa fase de estudar muito, de gostar de pagode e de encontrar um cara que estava querendo modificar o pagode. Ô, Jadson, e antes do Pisse, você pode falar um pouco dessa sua trajetória até chegar no Pissirico, de músico? Eu comecei a tocar com mais ou menos 12 anos de idade em bandas de percussão. Nessa época, nos bairros tinham bandas de percussão, né? Era muito comum. Você E fala de nos samba reggae, bairros né? samba reggae, né? Todo mundo muito naquela onda do Olodum, principalmente. Então, os bairros tinham as bandas de samba reggae, tinham as festas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, política, né? Sempre tinha uns palcos nos bairros e tinha uma banda de percussão tocando. E foi nessa época aí que eu já era apaixonado pelo Olodum, porque tocava na rádio o Olodum, né? Tocava nas casas. E eu estava muito apaixonado pelo Olodum, e aí nessa onda de eu ficar na rua tocando nas latas ali onde eu moro mesmo, no API, no beco lá, onde você passava ali para ir pro campo ali e tal. Sim. Eu tocando ali na rua, um brother chamado Inho me viu tocando na lata assim, falou, pô, esse menino vai tocar bem, viu? E aí ele me deu um tarol para toca aí pra eu ver você tocar. Ele me deu um tarol assim, na hora eu toquei um pouquinho assim, fiz uma levada do Olodum que eu sabia, umas variações, e ele, pô, quando eu montar uma banda eu vou te botar para tocar. Aí eu falei, pô, esse cara tá brincando comigo, vai me botar para tocar nada, tá me enganando. E aí depois ele armou uma banda mesmo lá na rua, ali no larguinho na frente ali. E aí me chamou para tocar. Eu comecei tocando assim, banda de percussão na rua. E o que eu tinha na cabeça em relação à percussão e à música era o som do samba reggae, que é o Olodum, principalmente, depois a timbalada, que veio um pouco depois, né, mais comercial e tal. E o som do samba duro, do samba de roda, samba junino, que eu tinha uma convivência com isso, porque eu tocava samba de roda, tocava em samba junino. Minha mãe tem família na Meireles, ali onde surgiu a Gangue do Samba. E lá tinha um concurso de samba de roda, samba junino. Todo São João tinha. Passava vários samba junino tocando. Então eu estava ali presente naquilo, vendo. Então foi isso que me formou como percussionista, assim, foram os sons que eu fui agregando. Mas eu comecei assim, tocando assim, e daí fui tocando banda de percussão, dessa banda de Inho. Eu fui tocar com o Bodego lá na Caixa d'Água, em outra banda que ele tinha lá, que era Birimbau. Aí da Birimbau eu já fui para uma banda chamada Zorricia, que era ali da Caixa d'Água, porque nesse tempo tinha várias bandas, né?
Uhum. Então eu vendo um ali, aí já conhecendo alguém, aí o cara quer ir lá tocar, quer fazer um teste e tal, aí já fui para essa. Fazer o Ricia, que era uma banda que estava numa transição também de banda de rua para banda de estúdio. Eu tava virando uma banda de axé, era uma banda de percussão de rua, mas tava virando banda de axé. Aí eu já tava meio que de Entendi. penetra na banda de axé, no estúdio. E daí, nisso tudo, eu não tocava pagode. O que eu sabia de samba era o samba duro, samba junino, que era de rua, né? Mas que estava mais perto dali da gangue do samba e do El Chan, Sim. que ainda era gera samba, né? Era o que eu sabia, assim. E daí eu fui tocar em uma banda baile que já tocava pagode. Que aí que foi que eu comecei a conhecer o pagode, que aí já comecei a andar no bairro do Palmiúdo, a banda era de lá. E foi ali que eu comecei a ter contato com o pagode. Entendi. Aí, então, o Pisse é a sua primeira banda de pagode, sim? Depois dessa banda. Não, aí essa banda baile, ela tocava pagode e tal, mas aí como o pagode começou, o pagode mesmo, né? Eu falo assim, a partir da nossa juventude ali, mais ou menos, Final da foi que o década de pagode, 90. 98, mais ou menos. Eu não tenho lembrança certinha do ano, não. Aí foi que a nossa juventude, né, que começou a despontar assim, as bandas de pagode também, né? Naquele tempo tinha uma coisa de bamba ali no Palmiúdo. Tinha algumas bandas assim pela área ali. E Uhum. aí essa banda que eu tocava, que era a banda baile, chamava Rebuliço a banda. E a banda virou banda de pagode mesmo, só Ah, eu pagode. Acabou lembro, eu saindo, lembro. Lembrei saiu agora. quase. Era dali do Palmiúdo ali. A banda tinha um estúdio e Até uma tal. música deles, né, que estourou, né? Tem um engano aí que essa música, na verdade, não era dessa banda. Essa música era de outra banda chamada Segredos de Versailles. É isso, velho, eu boto fé. Era Rebuliço Explode o cantava. meu juízo, rebuliço destrói meu coração. Essa música aí. Porque Só que aí a a banda Tia Rebuliço Guima gravou também. gravou também, exatamente. E É, aí que daí que eu comecei a tocar o pagode. Mas aí eu participei de algumas bandas pela área ali, né? Tinha uma banda chamada Quebra Fácil, que era da galera dali do IAPI, eu tocava. Depois tinha uma banda lá do Palmildo chamada Sai da Frente, que era já dos caras do Sai de Bamba, era você tipo uma tocava banda o que mirim. especificamente no pagode, na percussão, nessa época? Essa época eu revezava, eu tocava, na verdade eu queria ser congueiro, né? Eu queria tocar conga. Eu tocava Sim, mais conga assim, mas timbal, conga, né, que ainda tava, não era conga, não era o instrumento principal, ainda assim tocava o timbal também. Porque esse pagode ele veio diretamente do samba duro, que era do timbal, né? O samba de sim. rua, o samba duro era timbal, usado timbal. A conga ela veio chegando depois. E aí eu tocava, revezava, eu tocava bacurinha, no caso, e tocava conga. E Sim. nessa transição aí teve uma época que eu até fui fazer teste para tocar em uma banda, tocar pandeiro, em uma banda chamada Simpatia do Samba na época. Só que aí os caras falavam, o cara para tocar pandeiro tem que dançar, eu não sabia dançar, né? Aí fui fazer um teste na Era banda, até a toquei linha de pandeiro frente, né? ali de frente, aí eu toquei pandeiro até direitinho lá, mas o cara falou, pô, você não sabe dançar, não vai dar pra você a banda. Aí eu fui limado e tal. Mas aí foi meu contato com pagode nessas bandas dali da área. E aí, nesse tempo que eu tocava com várias bandas, né? Eu tocava com 3 bandas ao mesmo tempo, às vezes. E aí eu conheci uma galera, assim, comecei a estudar com eles, que era Alisson, Dig Dig, Davi Batera. E aí tinha um brother também chamado Jean, que morava ali na Cidade Nova e já tocava no Piscirico. E a gente começou a estudar com ele, ele começou a gostar da gente, aí ele me levou para ver um ensaio do Piscirico. E aí eu fui de penetra ver o ensaio, fiquei lá sentado e tal. E a partir daí comecei a ter contato ali com o Piscirico, né? Aí fui para mais alguns ensaios, aí depois rolou um lance de, pô, vai rolar um freelance. Aí os caras, bota Jatos, que ele já veio em 2 ensaios aí e tal, já viu. Mas, Aí eu ensaiei, desse freelance, eu fui tocar caixa, né? Que o Piscirico não tinha bacurinha. Só tinha caixa. A caixa era a onda do Piscirico, então tinha caixa. Tinha caixa que ficava assim e tal. Aí eu fui tocar caixa. Só que eu era muito agressivo tocando a caixa, né? Que já tinha a onda da bacurinha. Então aí o Márcio viu eu tocando na caixa e falou: pô, você é muito agressivo na caixa, mas na bacurinha você rola. E aí falou: pô, você vai ficar na banda, você vai tocar bacurinha. E aí foi que eu entrei no Piscirico. Depois do já freelance. você falou no instante sobre que o Piscirico inova, né? Principalmente, eu lembro muito bem nessa ideia desses novos instrumentos de percussão, né?
você pode falar um pouco? Você falou da bacurinha, eu mesmo lembro que na época, e aí você já falou também, eram outros instrumentos, né? Antes da bacurinha era o repique de mão. Como é que você pode falar um pouco disso? Assim, o básico mesmo do pagode, né, que a gente tinha, era o tamborim, que era tocado na mão, né? Tamborim na mão, timbal, surdo e pandeiro, né? Era esses 4 elementos aí. O Tchan, o Gera Samba, ele já usava a conga, que era na verdade, acho que foi o primeiro cara a botar a conga. Depois você pode apurar melhor com outros músicos. Foi Branca de Neve, que ele é até irmão de Compadre Washington. Foi o primeiro cara a usar conga no pagode, no samba, né, no caso. E aí a instrumentação era essa, né? Timbal, tamborim na mão, que no caso do Gera Samba, eu tenho como referência, era o Compadre Washington que tocava o tamborim na mão, né? E aí o pandeiro e o surdo. Aí veio mudando com um pouco, botou a conga, né? Tal, beleza. Quando veio a harmonia do samba veio com a bacurinha. A harmonia do samba já tocava a bacurinha, que era tá, 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 tá. E eles usavam baqueta de madeira para tocar a bacurinha, né? Então, assim, aí quando veio o Pissirico, se você pegar uma gravação do Pissirico de uma música chamada Pianinho, no disco Bahia Mania de Pagode, acho que é um disco importantíssimo para o pagode, assim, que ali começou a ter essa divulgação do pagode mesmo, assim, como pagode 10 de 10, né? pagode. Se não me engano, 10 de 10. Não, esse aí é o depois do Bahia Mania, o 10 de 10 já é o Ed Samba. Sim, sim. O Ed Samba. O Bahia Mania de Pagode é antes desse aí, um pouquinho antes, pouca coisa, pouco tempo antes. E aí, nesse disco aí, tem uma música chamada Pianinho. O Pincirico ele já inovava aí, que havia com as guitarras distorcidas, que não tinha, né? Aí veio tinha tamborim, mas eram vários tamborins. Tinha pandeiro, mas eram vários pandeiros, vários canais, né, gravados de pandeiro. O Pissirico já veio assim. E aí, quando eu descobri o Pissirico, os primeiros sons que eu ouvi do Pissirico, não tinha bacurinha no Pissirico. A instrumentação era com caixa, pandeiro, caixa carioca, que é a malacacheta, que ela é um pouco maior, assim, que é aquela caixa que os caras tocam aqui na escola de samba. Né? Sim. O Pissirico usava ela assim e tocava mesmo, né? Com essa levada. E não tinha bacurinha. Tinha tamborim do lado para alguns momentos fazer a clave. Então o cara tocava a caixa, em alguns momentos ele fazia a clave do tamborim aqui, mas não tinha bacurinha, né? Então o que eu tenho de referência é essa transição. De vir do pandeiro, tamborim, conga, timbal, surdo. Aí vem a harmonia do samba que já vem com a bacurinha. Que a harmonia do samba eu vejo assim que ele seguiu a onda do terra samba. Porque o terra samba ele já misturava o pagode com um pouco de samba reggae, já tinha 2 surdos ali, mudava as levadas assim. O terra samba também eu acho importantíssimo assim nessa transição toda do pagode, é uma banda foi um sucesso tremendo assim, né? Guitarra também, né? O companheiro. A guitarra era muito forte também no Serginho, né? Não, Serginho já era companhia do pagode. Esse que é o primeiro. Companhia. Companhia. Serginho é um cara importantíssimo também, é um cara que botou a guitarra assim, mas. E aí o Pissirico não tinha bacurinha. Aí depois que foi que começou a rolar a bacurinha. Por isso que eu não fico falando assim, porque as pessoas têm certas brigas com esse negócio de quem criou, quem inventou, né? Mas eu fui o primeiro cara a tocar bacurinha dessa forma. Sim. Porque o da harmonia é tá, 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 e eu comecei a tocar tchac, 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 tchac. Mudou a clave, mudou o jeito de usar a clave, porque minha ideia era estar perto da caixa. Para o swing da bacurinha combinar com a caixa, eu tinha que fazer de uma forma que, entendeu? E eu, como eu fui tocar bacurinha e eu estava muito próximo de Serginho, que era o cara que tocava a caixa, e ele que foi que me passando as coisas do Pissirico, como funcionava quando eu entrei logo na banda, eu estava de toda forma tentando casar o meu swing ali com o dele, né, da caixa. Então eu comecei a tocar tchac, tchac, que aí eu dava espaço para a caixa sobrar o molho da caixa, né? E aí o Pissirico entrou com isso. Daí, quando eu já estava na banda, aí foi vindo as mudanças. Márcio botou o surdo de meio,
que é o surdo que faz as levadas do Olodum, timbalada, né? Então, se você ver, é aquele surdo de meio, o cara toca com 2 baquetas. Porque tinha um surdo de fundo que o cara tocava com uma, né? Outro cara com uma, né? Então, Isso, eu lembro. Né? E aí Márcio botou um surdo de meio para fazer algumas levadas, porque o Pissirico já tinha muita convenção, né? Então, para o cara do meio não fazer a convenção no surdo de pagode, porque o surdo sobra, né? Para não ficar essa sobra, eu tinha que fazer no surdo mais seco, né? Então, botou o surdo de meio, aí daí tirou o pandeiro, porque o pandeiro ele acabava chocando um pouco com a conga, com é uma questão de frequência, né? O pandeiro acabava chocando um pouco com a conga ali e tal, tirou o pandeiro, botou o torpedo. Porque o torpedo dá aquele que dá o molho, né? Então o torpedo que é um instrumento da República Dominicana e tal, a gente conhece como torpedo aqui, mas lá é guiro. Como é o nome? Guiro. 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 G-U-I-R-O. Guiro. Guiro. Sim. Mas e aqui a gente conhece como torpedo, porque os primeiros que a gente viu aqui, eles tinham a forma de um torpedo mesmo. Tipo torpedo de canhão mesmo, né? De guerra. Então tinha essa forma, a gente conhece aqui como torpedo, mas lá é guiro. E aí Márcio teve a ideia de botar o torpedo, né? No caso, no lugar do pandeiro, para ter esse molho do que o pandeiro dá também, mas para tirar esse do pandeiro, né? Sim. E aí Márcio foi mudando a instrumentação toda. A gente já chegou a tocar com 2 caras tocando conga no palco, né? A gente já chegou a tocar com 7 percussionistas. Então tinha chequeré, era muito molho assim, né? Porque tinha chequeré também. Tinha muito esse molho do buzina. E aí foi mudando a instrumentação. A partir daí as outras bandas foram seguindo isso, né? E no meu caso específico assim da bacurinha, eu segui algumas coisas assim. Eu vi alguns caras tocando de uma forma, e eu fui agregando isso também ao meu jeito, que é Toninho. Toninho é um cara que tocava no Sai de Bamba. Desde o Coisa de Bamba, ele tocava o tamborim. É um negão e tal. Ele tocava fazia umas variações assim. Então eu já fui pegando essas variações dele, fui trazendo. Budego, que é um cara da área ali, da Caixa d'Água, que tocou com Cafuné, Pega no Compasso, El Chan. E Budego também, ele fazia lembro dele. O Rasta, né? O Rasta. Tocou no Parangolé com o Léo Santana. Assim, tocou na Bronca também. É da Perovada, eu acho. Ele é da Caixa d'Água. O Beto Jamaica também, naquela época. Eu lembro Beto Jamaica, muito tempo, E aí eu peguei algumas variações. O Budego, ele não usava bacurinha nesse tempo de Beto Jamaica e tal, mas fazia variações na bacurinha. Ele não fazia base. Sim. Ele tocava com tamborim e fazia variações na bacurinha. Então eu fui pegando algumas coisas desses caras aí, que eu digo como que foram caras importantes assim para mim na minha formação, nessa onda toda de tocar bacurinha. Ô Jadson, e esses instrumentos, eles são... o guiro é cubano, a bacurinha brasileira vem de onde? O guiro, ele é da República Dominicana. É dominicano. Se você pegar merengue, bachata, esses ritmos eles usam bastante. Então a gente já ouvia o guiro aqui, mas a gente não sabia. Tipo, se você pegar aquela música Quem Dera Ser um Peixe, Fagner fez uma versão, mas a original é de Juan Luiz Guerra. Sim. Que é um cara de lá da República Dominicana. Então, você já pegar essa versão, você vai ouvir bastante aí. Então, esses ritmos, merengue, bachata, eles usam muito o guiro. A bacurinha foi criada aqui por Carlinhos Brau, né? Brau criou a bacurinha para timbalada, e o relato que eu tenho dele, depois até vou te mandar um link de uma entrevista que eu fiz sobre a bacurinha, e o cara conseguiu entrevistar Brau também nessa mesma entrevista. Massa. Ele falando sobre a bacurinha, como ele criou, e ele falou que era isso, ele queria fazer uma banda, estava criando a timbalada, só que o repique, aquele usado pelo Olodum, que vai do aro 10 até o 16, sim, os repiques do Olodum, a frequência que o repique emite, ela chocava com o timbal, que a timbalada veio com o timbal, né, tocando, né, as levadas no timbal mesmo e tal. Então o Brau queria um instrumento que fugisse daquela frequência. E aí ele falou que pegou
um cara deu a ele várias cuícas velhas. Uhum. E a cuíca era pequena, assim, né? Aro 8, né? Então, dali daquelas cuícas, ele criou a bacurinha. E como a bacurinha era pequena e botava entre as pernas, né? Aí alguém falou, essa bacurinha aí, porque a questão sexual, né? Bacurinha aqui, fogo na bacurinha, aquela história toda. Ah, E aí ele falou sim. que a bacurinha ficava dentro das pernas, né? Os caras usavam aqui porque ela é pequenininha, né? Para tocar no corpo com talabá. Então, é o que eu sei mais ou menos de bacurinha, de como foi criada a bacurinha, que foi o próprio Brau que falou, né? E ele, se depois você puder ver essa entrevista dele, é bom porque ele relata isso de uma forma mais própria, né? Ele foi o cara que inventou a bacurinha, né? Sim, muito. E, O sertanejo nos últimos anos aí pegou muita coisa, né, do pagode. Eu me lembro dessa febre toda do sertanejo, que eles começaram a introduzir muito o pagode. Eu me lembro que o Aviões do Forró foi uma das primeiras bandas que eu vi, assim, começar a botar algumas claves de pagode. Depois os percussionistas começaram a tocar a conga e a baculinha junto, né? Os sim. caras fazem uma levadazinha deles lá própria, assim, mas que lembra o pagode. E eu vejo presente em tudo, né? O próprio funk está misturando, está pegando células do pagode. Se você pegar alguns sertanejos, você vai ver instrumentos, né? Da instrumentação do pagode no set do percussionista lá tem. Que em algum momento ele vai fazer alguma clave do pagode, vai tocar Uhum. bacurinha, ou vai tocar conga. O próprio Torpedo, né? Eu vi há alguns anos atrás um percussionista de, de Safadão, que eu até conheço esse Uhum. percussionista. Ele agora, nesse momento, ele não tá mais na banda, mas nessa época ele tava. E a gente se bateu em um show por aí e tal. E ele tava tocando, fazendo o torpedo, bacurinha e o surdo no pé. Ele fazia aí para fazer o pagode, né? E eu falei, rapaz, avançou pra caramba você, viu? Então tá presente demais, velho. A própria Anitta agora gravou uma música com Cardi B, né? Que é uma Sim. rapper americana, e a música tá lá misturada. Funk e tem pagode no meio lá. O pagode, eu acho que ainda vai crescer mais, mas aqui no Brasil ele tá presente demais, assim. Você falou uma coisa importante, assim, é nacional, né? Naquela época era a cena nacional. Sempre tinha alguma banda chegando, né? Eu acho que naquela época tinha uma força de produtora, assim, né? Principalmente. E tinha uma questão comercial ali também naquilo ali. O pagode ele era mais comercial. As letras eram mais comerciais, né? Tava tudo muito ligado à dança. Uhum. Eu acho que o pagode ele não para, ele continua evoluindo muito. Eu vejo as bandas de agora aí é muito avançado. Minha opinião, assim, eu acho avançadíssimo o que os Uhum. caras fazem. Eu acho que o problema todo ainda está na questão do preconceito, porque o pagode mais do que nunca agora ele tá com a cara mesmo periférica mesmo. Muito mais, porque essa época aí que você falou da década de 90 ali e tal, começo dos anos 2000, né? Sim. Ele tinha uma pegada comercial, é isso que eu estava falando, é comercial mesmo. Tinha aquela postura, o cantor, duas dançarinas, a galera, né, fazendo a coreografiazinha para aquela onda. E o pagode hoje ele está muito mais periférico. Agora, e tem uma outra coisa que eu acho que meio que atrapalha o pagode, além da questão do preconceito. O pagode, esse pagode, essa cena do pagode agora, que eu vejo ele com essa cara mais periférica, Uhum. eles estão seguindo, eles são pagofunk. Eles são pagofunk assumido, né? Eles assumiram que são pagofunk. Uhum. Funk já tem, então não vai conseguir chegar porque o funk é funk, meu filho. Você vai fazer o que você quiser, mas você não vai ultrapassar uma coisa que é original. E o funk, eu sempre vejo também uma outra coisa assim que eu reparo, que eu acho que é importante, que é o funk ele já está lá no Rio São Paulo. As coisas chegam mais rápido lá. Então, como eles estão lá, já estoura rápido. O pagode ele tem que sair daqui para ir para lá primeiro, para depois estourar. Sim, Hoje em dia é um verdade. pouco menos assim, tem até estourado mais assim, a gente tem mais. Eu vejo aquelas bandas que elas estão com o pé lá e cá, né? O próprio Pissirico que construiu essa história da inovação, Léo Santana, porque além de tudo é um produto além do pagode, né? Aquele artista ali é um produto para mim além do pagode, não é só o pagode, é o Uhum. cara, é a imagem dele e tudo. Tony Salles que faz um comercial
pega o periférico e transforma em comercial. E Xande, porque é Xande, né? Não tem o que falar. Xande é estourado mesmo. Ele construiu uma história foda, a imagem dele é foda. A Harmonia do Samba é uma marca forte. Então, esse pagode novo, que eu acho foda, mas que tem essa coisa do pagofunk. Esse pagofunk, você também é funk, você não vai conseguir ultrapassar o funk, que é funk mesmo, original, periferia também, né? Que é uma música de periferia, mas é original lá. Então, a gente acha que tem essa barreira aqui. Eu acho que o pagode daquele precisa voltar a ser original, sem ser pagofunk, só pagode, porque na minha opinião também, a gente ainda é mais avançado, porque é tocado, véio, é humano, sacou? O funk ele é muito eletrônico. Sim, verdade. E o pagode eu vejo como humano, é tocado, não tem como você... Não é fabricado ali. O funk, você vê que o cara pega ali na máquina, não desmerecendo, que também é um ritmo riquíssimo, que está invadindo o mundo. Certeza. Mas ali apertou o botão, já foi. O pagode é tocado, é humano, é suado, né, velho? O cara sua ali, toca mesmo. Ô, Jadson, e a gente até já falou um pouco disso. Sobre essas modificações dentro do pagode, a gente, normalmente, quando as pessoas falam assim, pega o Gera Samba, o Harmonia, o Pissirico, depois o Fantasmão ali, né? Falando que são momentos, assim, bandas que modificaram a cena, né? A partir do estilo musical, o Fantasmão da estética também, né? Não só o estilo musical. Além disso, você cita outros momentos assim? Além desses? Momentos, você fala momentos? Momentos ou bandas que, tanto dessa época... E eu acho que, assim, depois dessa onda do Pissirico, né, que acho que deixou a pegada mais pop, assim, veio mais guitarra, veio essa onda do Torpedo, que deixou o pagode mais, né, mais esse jeito de dançar, assim, mudou, deixou de ser mais sambado para ser mais balançado, né? Eu vejo dessa forma. E aí você falou importante que veio o Fantasmão, né? Que veio também com aquela onda da roupa, que é Pissirico também, porque a gente já usava vestido, né? Aquelas mortalhas, né? As mortalhas a gente usava. E o Fantasmão, mas e aí nesse intervalinho aí tem uma coisinha importante desse Fantasmão, Sim. que é Nenel. Parangolé. Nenel, ele passou pelo Pissirico, sabe? Tocou cavaquinho no Pissirico. Assim que ele saiu do Pissirico, ele veio com essa onda do shake style, que é o parangolé shake style, sacou? Que era tipo o parangolé novo. Sim, sim. E Ed, que é o cantor do Fantasmão, ele tava nessa onda. Então, aquilo do Fantasmão ali é mais ou menos uma ideia de Nenel também, junto com Ed, claro. Ed é importantíssimo também para mim no pagode. Mas a gente tem que falar de Nenel, que é o cara assim que antes disso tudo aí, a gente nem citou nos anos 90, Nenel já fazia disco duplo de pagode. Né? Várias versões Parangolé, né? Eu estava ouvindo esses dias. Foi um cara que lançou muito solo de cavaquinho, né? Tinha as músicas, né? Tinha um solinho de cavaquinho que começou a virar um estilo, né? A música já começava com aqueles cavaquinhos. Então, essa transição aí do Fantasmão, que é importante para o pagode, tem um dedo de Nenel. E aí, nessa saída de Nenel, podemos dizer que aí veio duas vertentes, né? Sim. Que é essa do Fantasmão com Ed e o Parangolé de Nenel e Bambam. Que aí Nenel foi esperto, ele assimilou aquela coisa do Pissirico da base musical. Sim. E começou a escrever aquele tipo de letra. Nenel é inteligentíssimo, assim, eu sou muito fã dele. Acho um cara inteligente, ele até vai lançar agora aí um disco dele aí de pagode novo, uma parada nova. Que massa. Sabia não. E aí, ele tá fazendo uma onda instrumental, um pagode instrumental agora que ele vai lançar aí. E aí, nessa onda aí, dessa saída, veio essas duas vertentes aí. O Fantasmão, que foi o pagode, né, com as letras mais politizadas, assim, né? Veio uma parada politizada, uma parada falando do gueto mais diretamente, assim, né? Sim. Veio com a onda, assim, de pegar o cara mesmo ali da favela e ver o jeito de falar e vamos meter música. E Nenel, que escreveu letras foda, assim, naquela época dele com o Bambam ali. Nenel é inteligentíssimo, né? Escreveu letras foda. Então, acho que ali depois do Pissirico vem esses dois aí, assim. Duas vertentes foda, abre um leque, né, para você fazer coisa nova, né? Você pode fazer o pagode quebradeira com letras para sambar, para quebrar, para o quê? Mas você pode escrever letras foda. E
nessa onda aí foi que eu e Nenel, a gente escreveu Favela, né? Que foi uma das músicas mais tocadas, assim, que é favela, é sua favela. Que foi nessa onda aí que eu comecei a ver, eu vi assim que os caras estavam escrevendo as coisas, eu falei, pô, o ritmo não é só bunda, não é só jogar bunda, não é só sambar, não é só... Também dá para escrever, né? Ser político De também, que ano falar essa de música? 2008? favela foi 2001, 2002, por aí. Ah, muito antes, achei 2008, é muito antes. É no É, Parangolé, né? Com o Léo Santana já, né? Panangolé já com Léo, Ele, lançou já com Léo, Panangolé já falo também porque assim o Pissirico ele não, ele por mais que tenha ido para o lado comercial, tem algumas letras também sim, politizadas ou algumas letras de conceito assim que falam de coisas assim. É porque eu acho que o Fantasmão ele direcionou só para isso, né? isso. Eu me lembro que eu virei fã do Fantasmão assim na época que saiu, eu ia para show, né? E eu ficava surpreso que chegava lá era favela mesmo, de verdade. Você ia pro show, você ia para andar, você via os caras mesmo com aquela roupa, os caras com boneco assim na cara. Pô, eu falei, velho, onda é mesmo, é favela mesmo e tal. Então, a partir de Nenel, né, velho? Nenel acho que é um cara importantíssimo